Então, gente, nesse bloco, a gente ainda continua falando do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, o último programa desenvolvido, realizado em 2009, alterado em 2010. E agora a gente vai abordar a questão do terceiro eixo. Então, falamos do primeiro, do segundo no bloco passado, vamos falar nesse bloco agora do terceiro eixo, que é universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Esse eixo 3, ele está muito atrelado ao eixo 2 e ele busca exatamente reduzir a pobreza, promovendo a renda de forma igualitária para toda a população, por isso essa ideia de universalizar direitos humanos. Então, o que é que significa universalizar? Que os direitos humanos, eles devem ser para todas as pessoas. A gente não pode garantir direitos humanos somente para a classe média e para a classe rica. Direitos humanos, a moradia, a saúde, a educação, tem que ser para toda a população. Quando a gente vai nas comunidades socialmente vulneráveis pelo Brasil afora, o que é que a gente vê? Essa população, ela não tem acesso a esses mesmos direitos que a população da classe média alta possui. Então, a discriminação quando vai, inclusive, entrar numa loja, que hoje está muito em voga, né, não, Homero, a questão dos rolezinhos. Homero tem 42 anos de idade. Quantos anos você tem, Homero? Homero adora fazer os rolezinhos, né, Homero? Rolezinho, né, Homero? Homero curte. Os rolezinhos no shopping, né? Então, o que é que acontece? Quando a população pobre vai desfrutar de meios de lazer, ela é, muitas vezes, objeto de discriminação. Não precisa nem esse fato do rolezinho em si, porque tomou uma dimensão realmente muito maior, de muito mais gente e tal. Mas quando uma pessoa vai mal vestida para uma loja, para fazer compras e tal, você vê que até dentro do shopping os seguranças já olham com outra visão, já uma cautela. No banco trava logo a porta giratória, né? Porque aquela porta giratória não consigo entender, né? O cara entra de paletó e gravata, cheio de celular no bolso, e a porta não trava. Quando você vai de bermuda e chinela, com o mesmo celular, a porta trava. É interessante isso, né, Homero? É uma coisa... E no mesmo banco, a mesma porta, no mesmo dia. Se você fizer esse teste, é interessante. Então, essa questão da erradicação da fome, da miséria, ela está muito vinculada ao eixo 2, que é o desenvolvimento de direitos humanos, porque busca esses dois eixos acabar com essa discriminação e o preconceito contra esses grupos socialmente vulneráveis. Então, essa história do rolezinho mesmo, ele é alvo de muita crítica, porque em alguns shoppings não se tem nem notícia de furtos e roubos. É um medo pelo medo, não tem nenhum caso de furto e roubo, medo do adolescente que está ali, que é proveniente da classe baixa, né? Agora, a questão toda é o seguinte: nessas comunidades não tem um espaço de lazer. Você vai pelo Brasil afora, nessas comunidades, a gente é o país da Copa do Mundo e faltam campos de várzea para o pessoal jogar bola, a coisa que a gente gosta tanto, né? Não tem nem acesso. Tem escolas públicas, municipais, estaduais, que nem quadra tem. Então, assim, a única diversão que aquela população tem ali é ir para a rua conversar, tomar cachaça e falar mal do povo, né? Não tem outra coisa, porque não tem uma quadra, não tem um playground para as crianças, não tem nada para se fazer. Então, assim, é uma situação muito crítica
e que reflete também a questão de como foi mal planejada a nossa cidade, nossas cidades do Brasil inteiro, e que não se tem um ordenamento urbano que promova de forma igualitária em toda a cidade o acesso ao meio de lazer, cultura, esporte, para dar uma ocupação, que inclusive isso reduz e muito os índices de violência, porque quanto menos ocioso está esse adolescente, esse jovem, esse adulto, menos coisa errada está fazendo, né? Então, é importante esses equipamentos públicos, não só para garantir esse direito humano ao lazer, à cultura, ao esporte, mas também para prevenir a violência, né? Então, o item 3 da redução da pobreza e da geração de renda, erradicação da fome e da miséria, ele trabalha nessa perspectiva de trazer essa maior igualdade entre a população brasileira, né? E aí, só voltando aí nessa questão do rolezinho, ninguém reclama do rolezinho que a classe média vai fazer lá em Miami, né? Lá em Miami, Homero, que é o cara da classe alta, né? Vai lá fazer rolezinho em Miami, vê se o pessoal lá das lojas vai lhe discriminar. Se lhe discriminar, você não ia ficar pé da vida? Não ia, Homero? Olha, para esses latino-americanos vindo aqui, querendo nesse consumismo e tal, veja que bronca retada que ia dar, né não? Então, é a mesma coisa. Então, gente, a gente tem que olhar essas questões de uma forma muito ampliada, porque o problema não é simplesmente que os shoppings estão perdendo clientes e tal. Porque é lógico, o shopping ele tem o direito de vender e de lucrar, isso é um direito dele. Ok, mas a gestão pública ela tem um dever de garantir espaços de lazer para a população, né? Então, esse outro ponto também tem que ser levado em consideração. E muitas vezes é mera discriminação e preconceito mesmo contra a população jovem e pobre das nossas cidades. Vamos ver o item 4, eixo 4, a segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Esse tema, ele é extremamente cobrado nas provas de concurso público. Se você perguntasse para mim, Alexandre, qual é o eixo que eu devo dar uma atenção especial? Dê uma atenção especial a esse eixo da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, porque ele se interrelaciona com diversos concursos públicos e ele está na crista da onda das questões mais cobradas em concurso público, ok? Então, faz um destaque aqui no teu material, o eixo 4, ele tem que ser estudado por você, principalmente se for cobrado de forma genérica no seu edital, ok? Então, ele traz a ideia da perspectiva da redução da violência, trazendo propostas de mediação de conflitos, formas alternativas de solução do conflito. Também ele busca trazer uma proteção às vítimas, às testemunhas ameaçadas de morte, né? E que é o que a gente chama do programa Provita, né? Fortalecimento e ampliação desse programa Provita no Brasil inteiro, que é o programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas de morte, proteção às pessoas que são ameaçadas de morte por outras ocasiões, como por exemplo com relação ao uso de drogas, né? Então, aquela pessoa que é devedora do tráfico, que está ameaçada de morte, o Estado também tem que garantir que essa pessoa não venha a óbito, né? E também trata sobre a questão do combate à tortura e o tráfico de pessoas, como o combate à violência sexual. São temas que a gente ainda precisa avançar muito na nossa sociedade brasileira. Essa questão da violência sexual e o tráfico de pessoas, ela é ainda mais grave quando a gente dá o recorte da criança e do adolescente, porque são grupos, um grupo da nossa sociedade que sofre mais com essa temática,
porque tem até menos meios de defesa, até pela sua complexão física, de autodefesa, fica até mais complicado de se defender, né? Então, a tortura nos presídios, a gente tem visto aí a questão de Pedrinhas, né, no Maranhão, onde está uma situação crítica. Eu queria até mandar um abraço ao pessoal do Maranhão, uma terra maravilhosa, mas que está passando por essa situação crítica que, gente, a questão de Pedrinhas no Maranhão é a ponta do iceberg da questão prisional no Brasil inteiro. Maranhão, a situação de Pedrinhas não é um caso, não é um único caso, não é um caso isolado. Infelizmente, no Brasil inteiro, a gente vive situações críticas dos presídios, onde o cenário é de superlotação, o cenário é de falta de acesso à saúde, falta de acesso à alimentação. Eu não estou falando nem a alimentação que seja gostosa, como a gente fala, né? Mas a alimentação de qualidade, que muitas vezes é fora da validade, é podre, com bicho, suja, jogado no chão. Então, assim, são situações bastante críticas mesmo, que só quem já visitou um presídio sabe o que eu estou falando. Eu imagino que muitos de vocês já tenham tido a oportunidade, seja pela vida acadêmica, seja até pela curiosidade, enfim, ou por qualquer outra situação da vida, já tenham entrado no presídio e sabe o que eu estou falando. O presídio tem um cheiro que só o cheiro do presídio ele já diz tudo. Ele já diz tudo da situação prisional. Mas, infelizmente, como muitas políticas públicas só são elaboradas por conta do voto, né? E a população, a sociedade civil, não está muito interessada na questão dos presídios e não dá voto, como a gente diz, né? Então, é uma política que é esquecida, mas eu vou dizer para vocês, pessoal, a questão de se ter uma política prisional que proteja a dignidade das pessoas não é nem só um dever assumido internacionalmente pelo Estado brasileiro, não é nem somente isso. Se fosse só por isso, já era suficiente para ele respeitar as políticas internacionais, mas não é nem por isso. E nacionais também, né? A lei de execuções penais, ela é diariamente desrespeitada, mas não é nem só por isso. Gente, a taxa de reincidência dos presídios do Brasil inteiro, ela é elevadíssima. Gira em torno de 70%. Tem presídio que tem taxa de reincidência de 80%, ou seja, 80% das pessoas que foram presas voltam a cometer crimes. Ou seja, não tem capacidade alguma de ressocialização. A ideia de ressocialização é mero discurso, porque os presídios, eles hoje em dia não têm nenhuma capacidade de ressocialização. Quem se ressocializa pela questão religiosa, por uma força de vontade muito grande, pelo apoio da família, mas não foi por um apoio, certamente, dificilmente é por um apoio da política pública prisional, porque isso, infelizmente, não existe no nosso Brasil de forma consolidada. Ainda deixa muito a desejar. Pedrinhas está aí para dar uma tapa na cara da sociedade brasileira e demonstrar que a questão do presídio também é uma questão de segurança pública, porque o tratamento que se dá aos presos dentro do presídio, isso se reflete nas ruas, seja porque é tão ruim a estrutura dos presídios que eles de lá de dentro comandam o tráfico lá fora, né? Seja por conta disso, mas não é nem isso que eu falo. A questão é que quando a pessoa sai do presídio, se ela não se ressocializar, se você não der uma outra oportunidade de vida para essa pessoa, ela vai voltar para o crime, porque vai ser a única forma dela se alimentar, de viver a vida. Então, se não existe um programa de egressos para colocar as pessoas na escola ou em alguma empresa,
a pessoa vai sair dali, qual é o único mercado que ela vai ter? Ou o mercado informal, ou então o mercado das drogas, que vai acolher ele novamente. Então, se a gente não pensar isso como uma política estratégica, inclusive de segurança pública, para se evitar a reincidência e dar uma nova oportunidade de vida para essas pessoas, porque muitas delas nunca tiveram oportunidade de vida. Muitas dessas pessoas que estão no presídio foram ex-internos do sistema socioeducativo. Então, são adolescentes que já passaram por uma FUNASE, já passaram por uma Fundação Casa e que por nunca terem tido um projeto de ressocialização, seja na medida socioeducativa ainda quanto adolescente, seja agora no ambiente prisional, por nunca ter tido, volta à delinquência. Então, gente, é difícil também você querer exigir uma mudança de comportamento se não há mercado, se não há escola de qualidade, os professores desestimulados. Então, assim, quando você vê, é um problema tão imenso, tão maior, que você olha aquelas pessoas e não olham elas como as únicas culpadas pelo ato que ela cometeu. Né? A gente sabe que o ser humano também é produto do meio, né? Então, a gente tem que promover um meio que garanta a dignidade de todo mundo, para que isso venha como ato reflexo e a gente viva numa sociedade mais harmônica, que promova a paz, que promova a igualdade e uma justiça social para todo mundo. Então, esse eixo 4, ele trabalha na questão da segurança pública, do acesso à justiça, né, nesses meios alternativos de acesso à justiça, mediação de conflitos e tal, e o combate à violência, seja com relação à proteção das pessoas ameaçadas de morte, seja a ideia também da redução da letalidade dos atos policiais, né, que a gente sabe que muitas vezes muitas polícias utilizam, alteram, né, os boletins de ocorrência, as autuações, tem atos que são de execução sumária cometido pela polícia e eles colocam lá resistência à prisão, troca de tiro e morte decorrência dessa troca de tiro. E muitas vezes não é nem isso, é uma execução sumária mesmo, seja lá qual for o motivo. Então, a gente ainda tem taxas altíssimas de mortes cometidas por policiais. A gente já avançou muito, é verdade. A gente também não pode estar só nesse pensamento pessimista e tal, não. Avançamos bastante, já temos, a partir desse Programa Nacional de Direitos Humanos, a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro teve um avanço muito grande, mas a gente precisa melhorar ainda muito mais. A gente ainda tem taxas elevadíssimas de crimes cometidos por policiais, que são servidores públicos e têm que servir à população. Muitas pesquisas demonstram que a população tem medo da polícia. Isso não pode acontecer, porque o policial, ele é um cidadão como outro qualquer, que tem um ofício que é relevantíssimo para a nossa sociedade, ele tem que ser respeitado, inclusive, pela própria corporação policial, que muitas vezes a violação dos direitos humanos começa já contra o policial na própria corporação policial, né? Seja com a questão do salário, seja com a questão do equipamento, falta de equipamento, seja a questão das altas cargas horárias, enfim. A gente precisa ter uma visão mais sistêmica de proteção aos direitos humanos, por isso é essa ideia de universalização, incluindo tanto os policiais como sendo alvo dessa proteção dos direitos humanos, mas também se ele, eventualmente, tem um desvio de conduta, ele tem que ser punido, ele tem que ser afastado da corporação para que dê exemplo e não se repita esses atos contra a população. Né? Então, esse eixo 4, ele trata dessa dimensão da proteção dos direitos humanos. O eixo 5, ele fala sobre a educação e a cultura em direitos humanos, prevendo um respeito ao próximo, a tolerância, a solidariedade, a formação dessa consciência cidadã
entre a população brasileira no combate à discriminação, à opressão e à violência, principalmente dos grupos historicamente vulneráveis, né, como a população negra, como a comunidade LGBT, os indígenas, os ciganos, as comunidades tradicionais, né, de quilombolas, que são bastante perseguidas ainda no Brasil. Né? Então, esse eixo número 5, Educação e Cultura em Direitos Humanos, visa a estimular a criação de formação em direitos humanos e criação dessa consciência de combate à discriminação e ao preconceito e à violência como um todo. O eixo 6 é um eixo novo e também é um eixo importantíssimo para a sua prova. Então, eu destaco 2 eixos para a sua prova, o eixo 4 e o eixo 6. Por que o eixo 6, Alexandre? Porque foi um tema novo. O tema do direito à memória à verdade não veio nem no PNDH 1, nem no PNDH 2. O direito à memória à verdade só veio no PNDH 3. Apesar de ter havido o debate no âmbito da construção, lá em 2002, do PNDH 2, ele ainda não foi contemplado, esse tema, no PNDH 2. Ele somente foi contemplado no PNDH 3 e que ele busca afirmar a importância da memória à verdade como um princípio histórico. A partir daqui é que se tem a ideia da construção da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi instituída, como a gente falou aqui nos blocos anteriores, né, e que tem trazido uma grande contribuição para a nossa sociedade. Então, visa construir essa identidade social e cultural, bem como a formulação de pactos que asseguram a não repetição dessas violações de direitos humanos, rotineiras em todas as ditaduras. Então, o direito à memória à verdade é para que não se repita, para que nunca mais se aconteça esses atos de violação cometidos por gestão ditatorial. Por isso que se estimula muito a participação social, tanto na Constituição Federal, isso vem previsto, quanto no PNDH 3. Então, são esses os 6 eixos do PNDH 3, a gente tem que dar um destaque ao eixo 4 e ao eixo 6. Quando chegar na sua prova, pegue o edital. Se ele cobrar tudo, você não tiver tempo de estudar, dê uma lidinha no sumário. A partir do sumário, dê uma lidinha nas diretrizes de cada eixo. Dê uma lidinha só para que você saiba o que é que existe ali dentro. Você não vai ler todas as ações programáticas, mas lê, nem que seja en passant, as 25 diretrizes do PNDH 3, para você saber o que é que ele tem de conteúdo, beleza? Vamos entrar agora no outro assunto, que é discriminação e ações afirmativas. Esse assunto, ele também é muito importante para as provas de concurso público, é um assunto que está em voga constantemente nos meios midiáticos, por conta de medidas que a gestão municipal, estadual e federal vem tomando com relação a esse tema. E a gente aqui, nesse bloco, a gente vai abordar isso. Então, primeira coisa que está aí na sua tela, conceito de discriminação. Então, a discriminação é toda a forma de distinção, exclusão, restrição ou preferência que se dá a alguma pessoa com relação ao objeto ou resultado, com relação à anulação de um exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, é você impedir, é você constranger, é você buscar distinguir uma pessoa com relação a um ato ou a um fato. Então, você, por exemplo, achar que a pessoa, pelo tom da pele ou pela opção sexual, pela orientação sexual, ou então pela questão de gênero, ou então por conta de ela ter ou não ter
uma deficiência física. Então, por qualquer característica individual dessa pessoa, haver preferência, haver exclusão, haver restrição desses direitos das pessoas. Então, é esse o conceito de discriminação atualmente que a gente vem discutindo no campo doutrinário. Essa descrição, ela ocorre quando somos tratados de maneira igual em situações diferentes e de maneira diferente em situações igual. Ou seja, a gente tem a gente tem uma maneira igual de tratar e a cada caso a gente trata diferente. Então, por exemplo, uma pessoa vai comprar um produto numa loja. Então, essa pessoa, a regra é que ela seja bem atendida, que ela tenha acesso ao produto, que ela veja o produto e que ela compre o produto normalmente e saia da loja tranquilamente. Se for uma pessoa com alguma característica física e que ela tenha uma obstacularização ao acesso a esse produto, ou que ela seja tratada de forma distinta, eu lembro de um caso bem interessante que ocorreu com a Oprah. Você conhece a Oprah, Homero? Oprah é uma entrevistadora norte-americana, bilionária mulher, bilionária. Ela é uma das mais influentes mulheres do mundo, por revistas que apontam isso, né? E entrevistou vários presidentes da República e tal. E ela estava numa loja super chique, Homero, pessoal em casa. Estava lá na Suíça, só me engano, não, na Suíça e na Suécia. E aí ela foi comprar uma bolsa. Já ouviu esse caso, Homero? Já ouviu? Aí ela foi comprar uma bolsa. E aí a atendente não sabia que ela era a Oprah. Enfim, também não, se soubesse ou não, isso não deveria fazer nenhuma diferença, que era para ser tratada de forma igual. Né? Então, uma bolsa de marca chique, né? Salvo engano, foi a Louis Vuitton, não recordo qual a marca, mas acho que foi a Louis Vuitton. Então, a bolsa parece que custava $60 mil. Ela escolheu aquela bolsa, né? A mulher, a atendente, não quis mostrar a bolsa, disse para ela ver outras bolsas, porque aquela bolsa era muito cara. A Oprah, de forma bastante humilde, né? A Oprah bilionária que né? Ela, de forma bastante humilde, ela pensou, dá vontade de comprar, não a bolsa, mas toda a rede da loja mundial. Ela pensou, né? Mas não comprou. Ela falou, olha, eu só não comprei toda a rede da loja, porque senão ia dar uma comissão muito gorda para a atendente. E ela não merecia isso. Veja, interessante o posicionamento dela, né? Então, ela foi lá, procurou a gerência, reclamou na direção e realmente isso gerou uma repercussão internacional, esse caso, né? Com um pedido de desculpas do presidente da empresa, lógico, a atendente foi demitida, né? Mas isso reflete a discriminação que a população negra recebe ainda no mundo inteiro. Veja a Oprah, quem não conhece a Oprah, pode colocar aí na internet aí. Oprah é uma negra jornalista, entrevistadora competentíssima, uma das melhores do mundo. E por ela ser negra, ela foi discriminada nessa loja que normalmente atende pessoas brancas, enfim. Ela achou que a Oprah não se enquadrava no perfil, né? Então, isso é só um exemplo de como muitas vezes a gente é tratado de maneira diferente em situações iguais ou de maneira igual em situações diferentes. É aquela coisa que a gente tem aquele velho jargão, a gente tem que tratar os iguais de maneiras iguais e os diferentes de maneira diferente na medida de suas diferenças. Mas quando a gente está numa situação em que todos devem ser tratados de forma igual, não há motivo de você tratar de forma diferente. Então, se isso ocorrer, isso é um caso de discriminação que deve ser punido e que deve ser combatido veementemente pelo Estado, punindo essas pessoas. Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade
para falar sobre o enfrentamento a essa discriminação, como que ela ocorre, as ações afirmativas, do que se trata, entre outros pontos relativos ao tema.